Esse é o nosso terceiro, na verdade, dia de encontro. Eu não vou repetir o óbvio, a maioria de nós já está acostumada tanto com a interdisciplina como esse tipo de debate, e sabe que esse debate costuma ser, apesar do cansaço, bastante acalorado. Eu diria que a gente vai para um clássico da nossa interdisciplina hoje. Essa seria a minha abordagem futebolística, que isso aqui é um clássico. Creio eu que Murilo, César Ramos e Marcos Dantas dispensam apresentações, mas pelo menos o professor Murilo é da UNB, longa trajetória na área de política de comunicação, de economia política. O professor Marcos Dantas da FRJ tem uma longa trajetória em ambos campos, desde os tempos da Constituinte e para trás também. Espero fazer uma boa mediação e a palavra fica com os dois companheiros. A gente tem a ausência da ex-prefeita de São Paulo, Luiz Erundina, desculpa, do DNA político, eleito em 88, né? No século passado, atual deputado federal pelo PSB de São Paulo, não vem, e sim, foi eleito em 88. E nós temos 20 para as 10 da manhã. Eu proponho que a gente tenha um debate bastante tranquilo, uma fala de 20 algo, e teremos ainda uma boa meia hora de debate posterior, tá bem? Passa a palavra ao professor Murilo, na sequência ao professor Marcos Dantas. Obrigado, Bruno. Em primeiro lugar, eu quero, em nome do nosso grupo de pesquisa da UNB, Laboratório de Políticas de Comunicação, juntar a nossa voz àqueles que tiveram a oportunidade de publicamente lamentar a perda de um amigo querido, de um companheiro de pesquisa, militância, Valério Bretos. Minha própria presença nessa mesa hoje aqui decorre parte da ausência do Valério, enfim. Então, eu trago essa palavra de pesar nossa de Brasília pela perda do Valério. Mas eu quero aproveitar também para publicamente lamentar uma outra perda recente nas ciências sociais brasileiras, professor da Federal da Universidade do Rio de Janeiro, os grandes pensadores brasileiros de ciências sociais do século XX, o professor Carlos Nelson Coutinho, tradutor e introdutor das ideias de Antônio Gramsci no Brasil, das grandes vozes de explicação, de esforço de explicação da realidade brasileira, também outra perda absoluta da política e da academia das ciências sociais brasileiras. Enfim, o tema dessa nossa mesa hoje é convergência midiática e regulação. Eu vou correr um certo risco, contrariando a minha própria prática. No primeiro momento, a Ancine ficou de fora, porque ela não se enquadrava dentro daquele modelito, né, da OEA, OMC, enfim, Banco Mundial, de agências reguladoras. Então, espero eu que seja mais do que uma idiosincrasia, eu espero demonstrar aqui, inicialmente, de que vale a pena uma reflexão conceitual sobre esses usos e abusos da ideia de regulação. Porque, para aqueles de nós que militamos e estamos tanto no campo, assim, tanto na sociedade como na academia, em torno das políticas de comunicação, então lá pelos 1960, 1970, no meu caso, com mais ênfase a partir dos 1980, no período pré- e pós-constituinte, a gente funcionava em torno daquelas ideias vindas das discussões da Unesco sobre a NOMIC, a Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação. E a gente falava naquele momento, e o forte acento teórico da economia política já estava presente naquele momento, a gente falava de políticas nacionais de comunicação, as PNCs. Então, eram as políticas nacionais, essa que era a palavra de ordem. Numa perspectiva crítica, numa perspectiva transformadora, e eu entendo que esse é um uso que, aos poucos, foi se perdendo. Por várias razões, eu não vou perorar aqui, e se eu começar a falar sobre isso, por que perdemos aquele movimento da discussão inicial sobre as políticas nacionais de comunicação dos 1960, 1970, enfim, mas o meu entendimento é que, aos poucos, foi se perdendo aquela ideia crítica transformadora das políticas nacionais, enfim, em função da hegemonia neoliberal que se estabeleceu a partir daquele momento. Tá?
o fim do Informe McBride e tal, mas isso é uma história já antiga, embora ela mereça ser contada, referenciada sempre, né? No meu entendimento, até o uso da ideia de política pública decorre dessa perda de identidade crítica. Isso é algo que eu estou trabalhando isso num texto maior que eu estou fazendo para um livro que eu espero que saia aí até o começo do ano que vem, em que eu tento trabalhar com mais profundidade, fazer essa ideia de por que surge essa coisa do política pública. Por que do público? A ideia de você adjetivar as políticas, que eram nacionais em certo momento, de repente começa a incorporar essa coisa da política pública, a política pública, enfim. Então, o meu entendimento é que até essa ideia de política pública decorre da perda de identidade crítica, né, devido a uma preferência que se passou a dar pela funcionalidade da técnica. Uma técnica decorrente de uma visão que eu chamo aqui de economista, econômica e jurídica, certo? Então, passamos a trabalhar com aquela perspectiva assim, muito centrada numa técnica que, ao mesmo tempo, é uma técnica econômico-cientificista, era a palavra que eu estava procurando, uma técnica econômico-cientificista, e com forte acento jurídico. Quantos de nós, eu próprio, passamos a ter que nos olhar muito para o direito administrativo para poder entender determinados processos a partir dessa ideia, dessa ênfase em regulação. Então, essa incorporação se dá em essa incorporação da regulação se dá em dois sentidos. Ela entra com muita ênfase no que eu chamo do léxico setorial. Então, ele passou a ser dominado pela ideia de regulação, regulatório, léxico setorial, e de um retorno aqui ao que eu chamo de esperanças não utópicas, se utópicas eu até seria mais simpático a ideia, mas de esperanças utopistas nas chamadas, que a gente chamava de novas tecnologias da comunicação lá no passado, nos 1970 e tal, mas e hoje que a gente trabalha com a ideia de TICs, as tecnologias da informação e da comunicação. Então, essa ideia de regulação técnica, enfim, e com uma forte ênfase num léxico que passa a incorporar a questão da regulação, e essa ideia de que, de repente, a gente se volta para estudar as TICs, e aí se fala muito de digitalização e convergência o tempo todo, e muitas vezes sem se dar conta do que é que nós estamos falando. Então, se incorpora acriticamente essa coisa da convergência e começa a olhar para a ideia das novas tecnologias, das TICs, as tecnologias, numa perspectiva muito pouco crítica. Então, o resultado desse processo, pelo menos na minha percepção ao longo do tempo estudando essas questões, eu vou falar disso mais tarde, até um afastamento pessoal que eu mantive, apesar de apelos de entrar na discussão, por exemplo, da TV digital, eu sei porque eu não concordava com a maneira como aquela discussão estava sendo conduzida, a partir dessa perspectiva técnico-regulatória. Enfim, mas eu ainda chego lá um pouco adiante. O fundamental desse processo, que eu estou tentando descrever aqui muito sucintamente, é uma despolitização e uma desideologização no campo das políticas de comunicação. Você passa a ter esse acento, que eu chamo de técnico e regulatório, e você passa, então, a viver esse processo, principalmente de uma despolitização e uma desideologização. Há uma perda crescente de um referente estatal e estrutural no processo de discussão das políticas. Até o descentramento na direção de um suposto terceiro setor, e aí, de repente, a gente incorpora essa discussão de o terceiro setor, o não estatal, o não governamental, a ONG, enfim, tudo isso, para mim, é parte desse mesmo processo. Assim, dessa perda do que eu chamei aqui do referente estatal estrutural. Tá? Essa ênfase de terceiro setor, enfim, eu estou aqui lembrando, tem um trabalho de um cientista social uruguaio, que é professor do FRJ, do Carlos Montanha, sobre a questão social, assim, talvez tenha sido o trabalho que eu encontrei que mais lucidamente faz essa crítica da ideia de terceiro setor, enfim, do não governamental. Mas tudo isso passa a ser incorporado nesse processo de discussão em que você tem a regulação como elemento central de discussão. Daí, né, a importância, e esse é o trabalho teórico que eu tenho tentado fazer mais recentemente, da economia política nos estudos e práticas das políticas. Esse é um caminho teórico fundamental. É você trabalhar
atendendo, quer dizer, só pegar aquele trabalho que todos conhecemos do Vincent Mosco, o livro básico, aquele da economia, a economia política das comunicações, repensar e renovar. Eu gosto muito daquele capítulo que fala do desafio nas fronteiras, que é o desafio de aproximar os estudos de economia política, a economia política dos estudos de políticas, que ele chama de policy study, estudos de políticas e estudos culturais críticos, enfim. Então, mais recentemente, temos tentado trabalhar uma perspectiva de uma efetiva economia política das políticas de comunicações. Nós sempre fomos parceiros. Eu olho aqui nesse auditório, olho ao meu lado aqui, economia política e políticas de comunicações estiveram sempre perto. Mas era uma aproximação mais por um objeto de estudo e de militância até, do que efetivamente uma aproximação teórica. A minha área de origem, meu campo de origem, são as políticas de comunicações. O nosso laboratório, o nosso grupo de pesquisa é das políticas de comunicações. A gente tem tentado, ultimamente, num esforço deliberado, aliás, já tem alguns anos esse esforço, assim, a presença do César, um período em Brasília, foi para isso, assim, de você tentar dar uma densidade teórico-metodológica ao estudo de políticas na perspectiva efetiva da economia política. Fazer uma economia política das políticas de comunicações. Então, essa fala aqui, ela tenta refletir esse esforço. Né? Trabalhar a dialética, a essência e a aparência no campo teórico-metodológico das políticas. Daí porque, já caminhando para o final dessa primeira intervenção, ao invés de falar em regulatório, o marco regulatório, que passou a ser a palavra de ordem, tenho certeza que a deputada Erundina ia falar, nosso marco regulatório, o grupo do Frank Martins do marco regulatório, quer dizer, eu prefiro, nem que seja por hora, por uma preferência que, ainda em busca de sua densidade teórico-metodológica, eu vou chamar de marco político e normativo. Está na literatura. Está na literatura. Não estou inventando nada. Mas eu acho que ele é mais consistente, ao invés de começar. O senso comum da área já incorporou. Tá? O campo está todo contaminado para dentro de marco regulatório. Tá todo. Só que você incorporar criticamente, é isso que eu estou tentando, essa discussão que eu estou tentando fazer aqui. Não, eu prefiro chamar de marco político e normativo, que não é apenas uma preferência léxica, técnica, circunstancial. Eu espero que não seja. O fundamental, ao fazer essa defesa aqui, para o debate, de pensar na ideia de marco político normativo, de um caminho político e normativo, é colocar a política no centro do debate. Essa é que é a questão. É colocar a política no centro do debate. Ele é um marco político e normativo. A deputada Erundina, se estivesse aqui, eu ia lembrar. Na época da TV Digital, de fazer discussão no Congresso, um dia eu fiz uma fase de efeito. Eu falei, deputada, nesta casa dos políticos, das políticas e da política, o debate digital não pode ser feito a partir de uma disputa entre padrões tecnológicos, que é só o que se ouvia. Tinha companheiro militante que eu já não conseguia mais entender o que eles falavam. Era ginga para cá, MP4, MP3, MPB4, quer dizer, você passou a ser contaminado por uma discussão, uma linguagem absolutamente incompreensível, sem perceber que aquilo era uma linguagem de dominação. Gente, jovens, pesquisadores, militantes, de repente, um dia eu falei, cara, eu não consigo mais entender o que você fala. Você está me transmitindo uma sensação de segurança. Eu acho que eu passei a ser um ignorante. Claro que eu estava fazendo uma brincadeira com ele, mas um pouco também tentando, meio na defensiva. Será que eu estou perdendo alguma coisa e não estou percebendo? Então, esta é que é a questão, é recolocar a política no centro desse processo. Eu mencionei o Carlos Nelson há pouco, claro. Eu tenho feito, ao longo da minha vida, né, de Gramsci, uma inspiração, certo? Eu lembro que o livro do César e Valério, organizado dos 25 anos da Globo, me permitiram fazer um texto que eu queria fazer. Eu esperava que eu fizesse um artigo daqueles meus sobre a Globo, então eu peguei e toquei, 40 anos, toquei lá uma discussão sobre aparelho privado de hegemonia. Quer dizer, eu tive a oportunidade, naquele livro, de fazer o meu primeiro esforço de buscar esse caminho. E aí eu cito um autor extensivamente, Marco Aurélio Nogueira, um companheiro do Carlos Nelson, lá da USP, né, Unesp, né? O Marco Aurélio, que ele tem um livrinho seminal, chamado Em Defesa da Política. Gente, eu usei e abusei aquele livrinho do Marco Aurélio para fazer a discussão de agência reguladora. Eu tenho um texto no site da EPTIC, está lá,
agências reguladoras, a reconciliação com a política. Já era essa discussão técnica política, acabar com essa história de regulação técnica, enfim. Então, para mim, é nada de policy ou public policy. No texto mais extenso que eu estou trabalhando, eu tento trabalhar um pouco linguisticamente essa discussão de por que em determinado... No inglês, por exemplo, você tem essa diferenciação que, para mim, ela não é circunstancial, ela é funcional. Ela é funcional. Então, nada de policy ou public policy, né? Isso é o conceito dominante no que eu chamo de circuito funcional administrativo. Aí você pode até voltar lá nos textos antigos da Escola de Frankfurt, aquelas de pesquisa administrativa e pesquisa crítica, e você vai encontrar um amparo teórico para fazer essa discussão também. Então, a própria ideia de policy e public policy, para mim, está contaminada. O central é politics. É a política que tem que estar no centro do processo. Aí a discussão de um marco, o marco é político acima de tudo. E aí ele é um marco de políticas, e aí é um marco que vai se desdobrar na norma. Mas a norma é a etapa final. O regulatório já pressupõe a norma como etapa... Você já está parte da discussão da própria norma. Então, o essencial, né, ao se colocar a política no centro, é porque a política ela traz a perspectiva do conflito, né, das lutas sociais de uma sociedade de classes. A hora que você isola a política, você está perdendo completamente essa perspectiva. Não é? Só por provocação, eu podia pegar o Supremo Tribunal Federal agora e fazer uma discussão só sobre isso. O Vanderlei Guilherme dos Santos deu uma entrevista brilhante para o Valor Econômico, em primeiro lugar, sobre o julgamento do mensalão, em que ele colocou isso. O Supremo está fazendo valoração da política. Eu não estou entrando no mérito do julgamento. O Supremo está fazendo uma avaliação, está fazendo um julgamento, e um julgamento péssimo, da política. Não é? Não estou me referindo apenas a esse ou aquele, enfim. Não. Assim, na essência do argumento do Supremo hoje, o que está em questão é a centralidade e o valor da política. Certo? E é essa a discussão que estou tentando fazer aqui agora. Então, a política, a norma, ela é consequência do embate, e não uma construção supostamente técnica. Essa é a questão fundamental. Para ir concluindo, então, e para não dizer que eu não falei de flores, certo? Convergência. Eu vou pegar dois exemplos. O Sistema Brasileiro de TV Digital, é um risco falar isso na frente do Marcos Dantas, mas, enfim, mas eu acho que, no fundo, ele vai... Claro que ele vai concordar comigo, eu sei, em parte, pelo menos. E o Plano Nacional de Banda Larga. Certo? Dois exemplos de discussão convergente. O grande debate da convergência, então, pega o SBTVD, ginga, interatividade, inclusão digital. Essa é a grande esperança que eu chamo das esperanças utopistas científicas, da inclusão digital, enfim. O que você teve aí? Uma hegemonia da técnica sobre a política, o tempo todo. É o regulatório. Eu lembro de discussões que eu tive com gente do governo, me chamavam, aí eu vinha lá, tinha aqueles montes de transparência, era só resolução da Anatel, lei e tal, você estava construindo um plano nacional de banda larga em cima de ajustes normativos. Assim, na verdade, vamos corrigir falha aqui, falha lá e tal. Qual é a discussão central? Por exemplo, a discussão central que está presente hoje. Está tendo aqui no Rio essa semana, junto com a gente aqui, eu acho que talvez muitos não tenham percebido, o Futurecom. É o maior evento de comunicações empresarial corporativo que acontece anualmente no Brasil. Está aqui no Rio Centro, o Futurecom, certo? Então, o presidente da Anatel já avisou, vou começar a discussão do marco das telecomunicações imediatamente. Tem que mudar o modelo. Por quê? Por causa da questão da reversibilidade. Que mais do que a reversibilidade, ou seja, a União vai pegar de volta, em 2025, tudo que permite o SFC, a telefonia fixa, mas a questão não é essa. O que está em jogo é aquele que o governo não quer discutir, que é a discussão da manutenção ou não do regime público e do serviço público com garantia de oferta de serviços no país, que é a coisa central. Essa é a discussão que se faz politicamente. Se fizer uma discussão técnica, não, então eu deixo o serviço público morrer junto com a telefonia fixa. Como para a radiodifusão já não funciona, por quê? Porque a TV digital foi toda discutida para além disso também. Porque essa era a questão central. Qual é o modelo de exploração de serviço e, acima de tudo, qual é a centralidade ou não do regime público? Porque essa é a discussão política maior que, por exemplo, o Fernando Henrique fez no governo dele quando privatizou a Telebrás. Ali você tinha, naquele modelo, você tinha claramente, assim, ele foi todo pensado a partir de uma perspectiva de intervenção política no setor. O resto foi decorrência.
Então, esses dois momentos, da TV digital e do plano nacional de banda larga, claramente você tem uma hegemonia da técnica sobre a política. Assim, eram arranjos de conjuntura, mas isso era público, isso dizia, tanto o Rogério Santana, o César Alvarez, que eu acho que até poderia estar aqui hoje, enfim, né? A gente conversa bastante, mas ele não queria nem ouvir falar em banda larga em regime público, não queria nem ouvir falar. Por quê? Que significava fazer uma discussão mais complexa e tinha que intervir rapidamente, aí você faz um arranjo que beneficia o quê? Por meio de um arranjo supostamente técnico, você recupera a Telebrás, diminui preço, tá, e aí as coisas vão andando e o modelo estruturalmente não se ajusta. A discussão que tem que ser feita não é feita. Então, assim, retoricamente, mas a gente pode usar a retórica de vez em quando, quer dizer, é a ilusão da inclusão digital pela aplicação da técnica regulatória sobre as tecnologias. Então, eu vou fazer isso, eu vou aplicar técnica regulatória sobre as tecnologias e, com isso, eu resolvo o problema da inclusão digital. Então, o desafio é superar o que eu chamei de fetiche, né, usar os conceitos, né, pelo menos as retóricas chave do setor, quer dizer, é superar o fetiche da tecnologia com a melhor compreensão possível da política, das políticas públicas. Para nós, da área de políticas, esta é a questão fundamental. E aí a gente realmente se insere na discussão da economia política. Porque a própria concepção teórica das políticas, o public policy, ela é toda centrada em referenciais funcionalistas, é assim. Isso vem da ciência política estadunidense. Então, se a gente não cria essa tradição, uma escola de economia política das políticas públicas, a gente não avança. Então, assim, por isso que, fugindo do meu usual nessa discussão, eu quis trazer para esse debate hoje essa questão, certo? Enfim, para concluir de verdade, eu cito um autor que eu descobri, aliás, ativo, teve em Brasília 2 anos atrás, infelizmente eu não pude conviver com ele lá no seminário que houve. Hoje ele está na Universidade Simon Fraser, se não me engano, no Canadá, Andrew Finberg. Ele tem um livro pré-internet que chama The Critical Theory of Technology, infelizmente jamais traduzido em português. É um marxista, de excelente cepa, Andrew Finberg. Então, eu tirei desse livro dele uma frase que eu já usei de epígrafe no artigo meu, anos atrás, o livro é pré-internet, é um livro datado, é pré-Muro de Berlim, enfim, mas é um livro fundamental tem sido o trabalho dele posterior, inclusive o trabalho atual, e é com as palavras dele que eu termino essa minha primeira parte aqui da minha exposição. Tecnologia não é destino, tecnologia é arena de luta. Obrigado. Bom, passar aqui a palavra, agradecer ao professor Murilo e passar de imediato ao professor Marcos Dantas e tentar operar aqui o PowerPoint também. Na verdade, eu só vou apresentar, são 3 PowerPoints que eu vou apresentar em determinado momento. Vai ser, você deixa aberto aí na capa. Deixa aí na capa, quando eu te der um toque, você... Enquanto eu vou falando, que eu vou ler isso aqui. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar nessa mesa com professores Bruno e Murilo Ramos. Lamentamos a ausência da deputada Erundina, envolvida com esse novo momento político brasileiro, né? Hoje foi convocado em Brasília uma reunião do PSB nacional para fazer uma avaliação dessas eleições, em que, aparentemente, o PSB ganhou um novo protagonismo, e um assessor dela me disse ontem que ela não poderia ausentar-se dessa reunião de maneira nenhuma e não poderia, portanto, viajar hoje, ontem, né? Foi ontem essa reunião. Em suma, eu tinha até me preparado para um debate, então eu vim aqui mais com a cabeça de quem ia pontuar, que é da intervenção dela, e a partir daí discutir. Tive que, à última hora, assumir uma nova posição para fazer uns comentários aqui com vocês. E, felizmente, o Murilo Ramos já me ajudou muito com a abordagem teórica que ele traz aqui, porque eu ia fazer vou fazer
uma abordagem mais conjuntural, sem deixar de fazer um pequeno levantamento, pontuar certas questões mais gerais, mas ia discutir mais uma situação brasileira, provocar uma discussão de uma situação brasileira, né? E até o Murilo também ajudou muito a nos lembrar as perdas que nós tivemos esse ano, que está um ano duro, né? Porque foi-se o nosso querido Valério, foi-se o Carlos Nelson, importante pensador brasileiro, introdutor das ideias de Gramsci no país. Não podemos esquecer também o Eric Hobsbawm, que nos deixa com uma obra extraordinária, e também, numa idade, essa sim também prematura, um outro professor que tinha muito ainda a nos dar, que era o professor Luiz Teixeira, reitor da UFRJ, também é uma perda importante nesse momento de tanto debate sobre o país. Bem, então eu vou mais ou menos, vou ler, pontuando aqui com 3 ou 4 apresentações, não costuma ser meu estilo, para quem me conhece. Nos últimos 3 ou 4 anos, cresceu significativamente o debate sobre as políticas públicas de comunicação no Brasil. Antes disso, a gente pode afirmar que esse debate era muito restrito, limitado às organizações dos trabalhadores e movimentos populares diretamente relacionados a esse tema, como os sindicatos de jornalistas e radialistas, estudantes de comunicação, os militantes de comunicação comunitária e alguns outros, a academia, do qual nós somos membros provectos, eu e Murilo, governos e empresários. Ampliação do debate, desse debate, acerca de políticas públicas, tem como pano de fundo, primeiro, o reordenamento mundial do capital midiático, que leva à emergência de grandes conglomerados mundiais de comunicação. É um fenômeno dos últimos 30 anos, mais ou menos. Consolidação da internet como novo meio de comunicação interpessoal, de acesso à informação e ao entretenimento. A entrada das operadoras de telecomunicações no mercado audiovisual brasileiro, concorrendo com o tradicional oligopólio da televisão aberta. E um processo de crescente, no caso brasileiro, de crescente mobilização dos trabalhadores e movimentos populares pela democratização dos meios de comunicação. O debate político geral, sobretudo aquele que se trava nos interiores dos poderes da República, no interior do Estado, não será possível ignorar a presença cada vez mais forte de atores econômicos e políticos nascidos ou reorganizados do processo denominado convergência dos meios ou convergência tecnológica. Que nós definimos esse fenômeno, essa convergência, como um processo econômico, político e cultural que está fazendo convergir para o mesmo regime de negócios e práticas sociais o conjunto da cadeia produtiva da indústria cultural suportada em meios eletrônicos de comunicação. Um bom exemplo disso na vida cotidiana das pessoas e nas práticas comerciais das grandes empresas são os aparelhos terminais de telefonia celular, que hoje em dia nós temos a possibilidade de assistir programas de televisão, escutar programas de rádio, acessar a internet, tirar, enviar, receber fotos e vídeo, enviar mensagens de texto, além, claro, de fazer e receber chamadas telefônicas. No entanto, as empresas que oferecem toda essa gama de conteúdos aos usuários desses aparelhos ainda são definidas e tratadas, ao menos no Brasil, para efeitos políticos, regulatórios e legais, como empresas de telecomunicações. Mesmo que para os seus negócios, muito mais importantes sejam, hoje em dia, as atividades que as aproximam da radiodifusão e até do jornalismo, sem falar da internet. A convergência, que eu uso em geral entre aspas, avançou no bojo de reformas políticas e econômicas neoliberais realizadas no final do século XX.
As comunicações passam a ser entendidas como serviços privados, orientadas para o mercado, conforme os interesses do consumidor. Trata-se de uma completa mudança no estatuto social, logo político e econômico, das comunicações, que até então eram entendidas como um serviço público, ou de interesse público. É a natureza pública dos serviços que foi revogada pela onda neoliberal, empurrada pela reestruturação capitalista, inclusive no campo das comunicações. Uma reestruturação capitalista muito mais geral no campo das comunicações, parte dela. Nos Estados Unidos, nos países europeus e também no Brasil, novas leis e normas regulatórias retiram do Estado, transferido para grandes corporações midiáticas globalizadas, as principais decisões quanto às condições de oferta do serviço, tanto na infraestrutura quanto nos conteúdos. Corporações mediáticas globalizadas, a maioria sediada nos Estados Unidos, estão presentes em todos os elos da cadeia produtiva: produção, programação, transmissão e distribuição. Articuladas com conglomerados industriais que projetam e fabricam os equipamentos de produção, transmissão e também os aparatos receptores, elas detêm enorme poder, não apenas cultural e político em todo o mundo, mas mesmo econômico e tecnológico. O canal de televisão Sony não tem o mesmo nome do fabricante japonês Sony, por acaso. A produtora cinematográfica The 20th Century Fox não tem, também o nome de um canal de televisão não é por acaso, né? Uma decisão dos grandes produtores de filme de Hollywood pode afetar toda a indústria eletroeletrônica, como foi a opção pela tecnologia Blu-ray, que foi tomada pelos estúdios de Hollywood, para a próxima geração de DVDs. Mesmo longamente negociada e não raro disputada pelos diferentes grupos de interesse, uma vez tomada, uma decisão como essa traça uma trajetória econômica e tecnológica para os 10 ou 20 anos seguintes. A produção e programação corporativa destinam-se, com pequenas, quando necessárias, variações nos formatos, a todas as plataformas disponíveis. Um mesmo programa, seja uma novela de TV, um jogo de futebol, um noticiário, pode ser indistintamente assistido, eventualmente, com alguma variação de qualidade, numa grande tela de televisão, num monitor de computador de mesa, num terminal móvel celular. Por esses tipos de terminais, hoje agora já não é mais celular, é smartphone, por esses tipos de terminais, inclusive, cada vez mais, também pelo terminal digital de televisão, o usuário tem acesso sincrônico e pode experimentar 3 tipos de programação. Por favor, a primeira. A linear, unidirecional sequencial, similar à radiodifusão tradicional, mas oferecida através de pacotes de canais aos assinantes de um serviço. Você tem, o assinante do serviço tem uma variedade de suposta de canais em que ele pode assistir, pode escolher ali qual é o canal da sua preferência, do seu gosto, né? Na maioria dos países europeus, esse tipo de programação, de acordo com um estudo que eu li da OCDE, na maioria dos países europeus, esse tipo de programação é definida como radiodifusão, broadcasting, e regulada como tal, mesmo se exclusiva de assinantes pagos e distribuída por cabo ou satélite. Isso é um estudo do OCDE, datado de 2009, que pegou país por país e definiu como é que eles entendiam esses vários serviços antigos e novos. Né? Cresce em paralelo com a linear a programação não linear, que são os canais de programação ainda unidirecional, mas que, no entanto, se destinam a um pagamento por hora, que é o pay-per-view. Né? O programa é contratado pelo interessado para assisti-lo no horário da sua conveniência. E, por fim, o que eu chamo de programação reticular, que é aquela típica da internet. São os canais interativos denominados portais, né? Que abertos à navegação por parte do assinante, mas que, na verdade, a partir das suas manchetes, links, coisa e tal, fica orientando essa navegação em função dos interesses comerciais que estão sustentando por trás dos portais, etc. Né? Fica estimulando, isso aqui curtiu, né? Vai todo mundo atrás do que curtiu, um monte de coisa assim, orientando, portanto, as escolhas de interesse do mercado. Esse processo de convergência precisou haver-se com um legado político-jurídico dos tempos das comunicações públicas.
Por um lado, seria necessário revogar marcos regulatórios próprios a sistemas que, além de tratados como públicos, eram exclusivamente nacionais, não sendo possível, na maioria dos países independentes, inclusive na periferia capitalista, exemplo do Brasil, a presença direta de grupos estrangeiros em seus mercados internos. Hoje, esse legado pode servir, como aliás tem servido no Brasil, à barganha de posições entre os próprios grupos interessados. Aqui no nosso país, as barreiras legais herdadas do passado têm servido para os conglomerados nacionais de radiodifusão se defenderem da entrada no mercado audiovisual dos operadores de telecomunicações. Em meio a essas contradições, o Estado é chamado a intervir, seja para desmontar legislações ultrapassadas, o que tem feito com muita eficiência, seja para assegurar os direitos dos consumidores frente a corporações quase monopolistas, ou os direitos dos cidadãos por serviços públicos essenciais, os empregos, o desenvolvimento tecnológico, industrial e etc. Mas é verdade que, hoje em dia, nos principais países, essa intervenção vem se dando no sentido de atender, principalmente, às exigências do mercado. Há uma realidade que não pode ser mais ignorada. As comunicações comandadas pelo capital evoluem conforme relações no interior de uma cadeia produtiva centrada em conteúdo, não mais conforme plataformas verticalizadas de redes e serviços, exclusivas e excludentes entre si. Nesta evolução, não mais são respeitadas fronteiras geopolíticas e culturas nacionais. Se parcela da sociedade não querem renunciar, nem deve renunciar às suas bandeiras históricas, né, pela democratização das comunicações, não podem, por outro lado, ignorar essas novas realidades. Temos que atualizá-las visando justamente reafirmar o princípio orientador maior, o direito à comunicação, que é aquela reivindicação que vem desde lá dos tempos do relatório MacBride e da Nomic. Como colocar isso hoje na agenda? A indústria do entretenimento e as indústrias mediáticas estadunidenses dominam amplamente o novo cenário das comunicações. 7 dos 10 maiores conglomerados, por favor, de comunicação do mundo em faturamento são estadunidenses. Está aí nessa tabela que vocês podem observar. 2 são europeus e 1 é japonês. Entre os 50 maiores, apenas 2 encontram-se fora da tríade Estados Unidos, Europa e Japão. Ambos são latino-americanos. É a nossa Globo aqui, 25º lugar, e a Televisa mexicana, que numa lista de 50 ocupa o 32º lugar. Pelo cabo, pelo satélite, pelo terminal móvel, celular, smartphone, pelo DVD, pela internet, esses conglomerados levam sua produção a consumidores de todo o mundo, sem se incomodarem com as fronteiras nacionais, embora eventualmente com as leis de alguns países. Aos operadores das infraestruturas de transmissão, que são, em geral, também os empacotadores finais da produção, interessa dotar os seus pacotes com programas ou espetáculos mais atrativos, por óbvio, que é o que atrai mais assinantes. Logo, com os canais que estejam mais sintonizados com os assim ditos interesses dos consumidores. Consumidor não devemos confundir com cidadão. O mesmo é do interesse também dos fabricantes de equipamento. As audiências atraem simbioticamente tanto o público para ver e ouvir os programas, quanto os compradores dos aparelhos que permitem ver e ouvir os programas. Haja visto em épocas de televisão as vendas, lançamento de modelos, em época de Copa do Mundo, as vendas, lançamento de modelo novo, tudo isso aí reaquecendo o mercado. O principal produto das corporações mediáticas é tempo de audiência. O que eles efetivamente produzem é uma atenção de uma dada população durante um certo tempo. Quando é uma época de Copa do Mundo, praticamente você tem 1 bilhão de pessoas quase que o dia inteiro assistindo o jogo de futebol no mundo inteiro. O conteúdo é o meio pelo qual é produzido esse tempo de audiência, que é um tempo vendido aos anunciantes que, por ele, pagam intervalos comerciais, espaços de página, no caso da indústria editorial, cliques de rede, no caso dos Googles e portais, etc. Né? As corporações mediáticas oferem, assim, suas receitas que remunerarão seus custos e geram seus lucros. Sendo essa produção essencialmente trabalho intensivo, a gente discutiu ontem aqui na mesa que foi presidida pelo Rui, aliás, o próprio mas o trabalho do Rui particularmente,
Sendo a produção essencialmente trabalho intensiva, os custos são elevados, daí que o mercado precisa ser mundializado, para poder atingir um amplo mercado, porque, por outro lado, é uma oferta que, nas condições atuais, precisa ser segmentada ao gosto do consumidor. Também, por isso, precisa chegar a todas as regiões do mundo capitalista onde possam existir consumidores. Não é em todas as regiões que existem consumidores. De modo a atingir uma somatória de milhões de pessoas já integradas ao mesmo padrão capitalista de vida em cada segmento. Muito bem. Todo esse sistema tornou-se, dada uma população mundializada de consumidores, dos Estados Unidos à China, do Canadá à Argentina, sem ignorar a Europa, a Rússia e os bolsões modernizados dos países árabes e asiáticos, todo esse sistema tornou-se o principal meio de produção dos comportamentos, crenças, preconceitos, atitudes, práticas sociais globais que induzem ao consumo de produtos e serviços também globais. Naturalmente, lubrificando essa engrenagem, encontra-se o capital financeiro. As corporações mediáticas são controladas ou contam com importantes participações de grupos financeiros e fundos de investimento. Em boa parte dos casos, uma mesma instituição detém importantes participações em diversas corporações supostamente concorrentes. O próximo, por favor. Talvez se possa afirmar que vivemos uma nova etapa do capitalismo internacional, caracterizada pela associação entre as finanças e os meios de comunicação, aquilo que eu já tenho chamado de capitalismo mediático-financeiro, uma nova etapa do capital que sucede ao velho capitalismo industrial financeiro, né? E isso eu já comecei a escrever sobre isso, acho que faz bem uns 2 anos, talvez, primeiramente, num livro da Claxo, publicado uns 2 anos atrás. Vocês podem ver nessa tabela aí, né, que, na verdade, eu reorganizei aí a partir de um estudo originalmente do Manuel Castells, conhecido Castells, né, a presença de grupos como Fidelity, Achá, Vanguard, Goldman Sachs, State Street, Barclays, Capital Research, os mesmos grupos aplicando em várias das grandes corporações, que a gente pensa que essas corporações são concorrentes entre si, e, na verdade, elas estão completamente consociadas nos mesmos blocos capitalistas. E quando você pega dezenas de canais, você pega um TNT, os HBOs, e o CNN, etc., de repente você percebe que tudo isso é Time Warner. Aí você percebe que não é Time Warner, é Fidelity, é Asha, é Vanguard, é Goldman Sachs. Tá? Quer dizer, então você tem uma imbricada articulação entre o capital financeiro e o capital midiático nessa produção e, a partir daí, articulando esse processo total de venda, produção geral, criação de subjetividades para o consumo, etc., etc., etc. Como sabemos, as modernas comunicações... Bem, aí agora entrando aqui no Brasil, nas nossas modernas comunicações começaram a se desenvolver realmente no Brasil na década de 60, né, com a criação, com a aprovação do Código Brasileiro de Comunicações, a partir do qual foram criadas a Embratel, foi criada a Telebrás, montou-se uma rede nacional de comunicação que depois vai viabilizar o que até então não existia no Brasil, as redes nacionais de televisão, né? Nós tínhamos, no início da década de 90, ou seja, em cerca de 20 anos, todos os municípios brasileiros estavam interligados por troncos de comunicação em micro-onda ou satélite, né? E cerca de 20% das residências brasileiras tinham linhas fixas de telefone e 74% das residências brasileiras possuíam receptores de TV. Né? E foi o período em que a Rede Globo, então, se consolida como a grande emissora nacional. Né? Esse cenário aí dos anos 90, final dos anos 90, é o cenário que existia na redemocratização. Então, na redemocratização, vai gerar a Constituição de 88, que, pela primeira vez na nossa história, acolhe um capítulo dedicado às comunicações, né? Ao mesmo tempo, já vai estar num cenário de novas realidades econômicas, políticas, tecnológicas, culturais, mundiais, né, que começam a avançar nos anos 80, a partir da crise kondratieviana do capitalismo nas décadas de 70 e 80. Né? Não vamos maximizar isso mais do que uma crise geral de ciclo longo, dando origem a um conjunto de reestruturações dentro do sistema capitalista.
Bem, e a partir daí, no caso brasileiro, com a redemocratização, a emergência de novos interesses na sociedade, tanto do lado do capital, quanto também do lado dos trabalhadores. E a possibilidade de manifestação desses interesses, evidentemente. Né? Tudo isso vai gerar um jogo de pressão que vai acompanhar os anos seguintes e contrapressões que vão induzir as mudanças regulatórias, no entanto segmentadas e tópicas. Né? E, com o tempo, o arcabouço regulatório brasileiro, que estava baseado naquele Código 62, ia se tornar absolutamente caótico, além de ultrapassado. Bem, o ambiente democrático, o Congresso torna-se... pode passar para o próximo, por favor? O Congresso tornou-se o principal locus de elaboração e discussão das mudanças políticas e legais, quase sempre acolhendo projetos de executivo, algumas vezes por iniciativa dos próprios parlamentares. O Poder Judiciário, inclusive o Superior Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, também tem sido chamado a dirimir não poucas contendas. Agora, por exemplo, tem uma ação do PSOL, que foi encaminhada pelo advogado Fábio Conde Comparato, pedindo que o STF intervenha no Congresso, para que o Congresso, afinal, faça a regulação das comunicações nos termos da Constituição, que o Congresso não fez até hoje, 20 e tantos anos depois. Né? Com a criação, na década de 90, de agências reguladoras como a Anatel e a Ancine, né, essas também passam a ser alvos dos jogos de pressão, bem como a intervir na formulação e implementação de políticas públicas, mesmo que formalmente não seja essa bem a tarefa delas. O Estado torna-se arena de intensa disputa entre grupos e classes. Os dois principais atores políticos presentes no debate atual brasileiro, como bem sabemos, são os blocos formados pelos grupos radiodifusores e pelos grupos de operadores de telecomunicações, está aí nessa figura. Né? Os radiodifusores, devido também às contradições internas, se dividem em duas associações, que é a BERT e a ABRA, uma liderada pela Globo e outra pela Bandeirante, e os operadores de telecomunicações se organizam em várias entidades definidas pelos seus segmentos de negócio, mas que não têm grandes contradições entre si. Entidade de telefonia fixa, móvel e vai por aí. A mais importante dessas entidades, certamente a mais poderosa, porque reúne a Oi, reúne a Telefônica e reúne a Embratel, é a Associação Brasileira de Concessionários de Serviço Telefônico Fixo Comutado, Abrafix, né, que tem tido um papel importante nos debates. Os demais atores giram em torno e à volta desse conflito entre esses dois grandes blocos, queiram ou não queiram, buscando fazer ouvir suas vozes. Talvez isso explique boa parte aí das apreensões muito bem manifestadas pelo Murilo, da tecnificação do debate em vez de sua politização, porque esses dois atores é que acabam agendando o debate, né? E os nossos companheiros muitas vezes vão na rabeira, infelizmente, buscando fazer ouvir suas vozes e seus interesses. Embora as operadoras de televisão pagas se organizem na BTA, é onde é notória a influência da Globo, que até pouco tempo atrás controlava a NET, a Sky, controlada pelo grupo estadunidense Liberty Media, tem tido uma agressiva atuação independente e aparentemente solitária, recusando-se a acatar os acordos que permitiram a aprovação da Lei 12.485. Todos nós conhecemos o que a Sky andou fazendo aí, né, através da sua própria rede, para tentar mobilizar a opinião pública. Outro grupo de pressão é constituído pela Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, a BTI-TV, que teve um papel ativo na defesa do conteúdo nacional durante a tramitação do projeto que vai resultar na 12.485. E, naturalmente, embora quase nunca apareçam em manifestações públicas, corporações dos Estados Unidos como Time Warner não podem ser consideradas alheias a esse jogo. Também a indústria, basicamente formada por montadoras japonesas e coreanas, não deixa de agir em defesa dos seus interesses, como se pode perceber no eficaz boicote que tem praticado a introdução do middleware Ginga na TV digital, ao mesmo tempo em que começa a colocar no mercado as chamadas Smart TV, que não passam da televisão digital com middleware, como se propunha fazer com o Ginga, que foram desenvolvidos em seus países de origem, para mercados mundiais, não para mercado brasileiro. Né? Nós não temos uma indústria eletroeletrônica, nós destruímos a nossa indústria eletroeletrônica nos anos 80, 90. Por fim, mas não por último, manifesta os interesses dos movimentos populares. Também constituído por um grupo bastante heterogêneo de atores, com destaque para a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, Associação Brasileira de Rádio Comunitária Abraço, o Coletivo Independente Intervoz, que é uma ONG, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tem tido um papel ativo em certos debates mais recentemente, entidade dos movimentos negros e feministas. Esses movimentos populares vêm logrando, desde a CONFECON, apresentar um certo grau de unidade mínima, unidade esta articulada pelo FNDC e pela Frenticom, e, ao que parece,
consolidado na elaboração dos 20 pontos sobre os quais eu vou falar daqui a pouquinho. Ao contrário do que aconteceu durante todo o governo Lula, no governo Dilma, essas entidades vêm conseguindo manter algum canal, ainda que débil, de diálogo com o governo. O governo Lula tomou conhecimento. Bem, em termos políticos e jurídicos, o debate regulatório toma por base a Constituição, né, que assegura em seu artigo 220, eu já estou aqui avançando um pouco o tempo, né, Bruno? Então, eu vou pular essa parte, que é bem conhecida de todos nós, que são os artigos da Constituição, né, que todos nós conhecemos, né, mas que teria um aspecto importante que eu gostaria de chamar, que é para o artigo 221, que estabelece, né, que a produção e programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Aí tem aqueles princípios que são conhecidos, né, preferência, finalidades educativa, artística, promoção de cultura nacional, e aqui eu queria enfatizar que essa Constituição feita em 88, é claro que ela visava a radiodifusão aberta terrestre, né, mas não está dito na Constituição, e também não poderia estar dito na Constituição, que ela é exclusiva da televisão aberta e terrestre. O que está dito é que ela visa rádio e televisão. E um canal de televisão na TV paga é canal de televisão. Ele também tem que estar submetido à Constituição. Muito bem, então eu vou pular essa parte aqui, né? E ir direto, então, ao já praticamente concluído, que é o debate atual, como é que ele se montou, sobretudo, houve uma grande reformulação regulatória, todo mundo conhece, lei do cabo, né? Depois, agora, mais recentemente, a lei que criou o SEAC, né? essa reformulação da TV por assinatura, né? Essas partes eu vou soltar e vou direto aqui, então, para já onde eu queria terminar na minha exposição, entende? A criação da TV pública, né? Criação da EBC e os problemas que a EBC vem enfrentando, que para muita gente não é uma televisão de caráter público, aí é uma outra discussão até que ponto seja uma televisão pública. Mais recentemente, o tal do PNBL, as críticas procedentes do Murilo, né? Na verdade, um plano de massificar e não de universalizar, muito diferente. O governo se recusa realmente à discussão do regime público na banda larga, entende? Que seria a maneira como você renovaria, reconstruiria um projeto de regime público nas comunicações, entende? Então, também tem sido muito criticado pelos movimentos populares. E aqui, então, tem um ponto também que é o Marco Civil da Internet, um outro ponto de discussão interessante, a defesa que se faz no Marco Civil da neutralidade de rede, que está sofrendo bombardeio no Brasil e no mundo, né, o princípio da neutralidade de rede, né? Bem, e sobre isso, então, tendo por pano de fundo, realizou-se o debate da primeira Conferência Nacional de Comunicação ao longo de 2009, terminando em dezembro de 2009, sem a participação da ABERT, mas com a participação da Abrafix, né? Em geral, as entidades, ao longo da construção da CONFECOM, em que os empresários fizeram forte pressão para uma organização da CONFECOM que protegesse os seus interesses, que eles se achavam minoritários, numa plenária em que cada cabeça fosse um voto, né? As entidades institucionalizadas, hegemônicas no FNDC, a exemplo da FENAGE e da CUT, tendiam a assumir posturas mais moderadas, aceitando os acordos mediados pelo governo, enquanto os chamados movimentos sociais, agrupamentos de ONGs e entidades expressando os sentimentos fragmentários e inorgânicos de movimentos feministas, homossexuais, religiosos, étnicos e similares, adotavam posturas bem mais radicais. O processo de realização de conferências prévias em nível municipal e estadual ajudou a mobilizar e a envolver com o tema atores sociais que nunca tinham lhe dado maior atenção. Serviu, apesar da divergência para os movimentos populares, elaborarem um tanto quanto sistematizadamente uma plataforma comum que agregasse as bandeiras históricas do movimento pela democratização da comunicação. Ao longo de todo o processo, em conferências municipais e estaduais realizadas no segundo semestre de 2009, devem ter participado, segundo estimativas, cerca de 30 mil pessoas. Na conferência final, em dezembro, estiveram presentes cerca de 1.600 delegados.
Suas resoluções, muitas delas contraditórias ou incoerentes devido às próprias regras e mesmo à natureza do processo, acabaram revelando que os conflitos seriam menos graves do que pareciam no período preparatório. Das 1.422 propostas encaminhadas por todos os 3 segmentos participantes, movimentos sociais, empresários e governo, 583 foram aprovadas por consenso ou mais de 80% dos votos, ainda nos grupos de trabalho. Não foram nem para plenário, porque não precisou. E as que não foram aprovadas também não foram aprovadas em massa, né? 64 foram aprovadas na plenária. E apenas 11 daquelas 1.400 foram efetivamente rejeitadas pelo mecanismo da questão sensível, né, que permitia a qualquer daqueles 3 blocos impor vetos à proposta de um outro bloco. E aí teve tanto questão sensível do bloco empresarial quanto questão sensível do bloco popular, né? Assim definida, a sociedade civil não empresarial conseguiu aprovar a grande maioria das suas propostas, e a maioria delas por consenso, com aceitação do próprio empresariado. Contudo, quase nada que foi aprovado ali teve encaminhamento concreto, né? E a ideia de uma nova lei geral de comunicações, que poderia reunir boa parte das propostas aprovadas, também não foi para frente, né? Como sabemos, o Franklin Martins, que era ministro, chegou a falar que ia apresentar um projeto no inicial, esse projeto até hoje não apareceu, ninguém conhece. O movimento popular de lá para cá veio se mantendo relativamente organizado, o FNDC passou por uma reestruturação, no qual, na prática, a FENAGE se afastou dele, ela não está nem no Comitê Executivo, nem no Conselho Deliberativo, por causa de um reordenamento que arejou o FNDC e colocou dentro dele uma participação mais ampliada de outros segmentos da sociedade civil, não empresarial, e logrou aprovar, construir, inclusive com a participação nossa, da ULEPIC, o que são chamados 20 pontos que eu estou já terminando, os 20 pontos de um projeto, do que poderia ser um projeto de regulamentação das coisas, de uma nova lei geral de comunicações, né, que estão aí apresentados os 20 pontos, né? Os 3 primeiros tratam de rede e infraestrutura, sendo que uma ideia-chave nisso aí é a estrita separação entre o que seja serviço de rede e o que seja produção e programação de conteúdo, uma regulamentação que introduz, ou você produz e programa, ou você tem infraestrutura, inclusive na televisão aberta, acabar com o velho princípio da emissora que controla o canal e, com isso, controla a programação que passa por aquele canal, senão não se viabiliza a multiprogramação, ou se viabiliza, mas controlada pelos interesses privados que a gente sabe, né? Portanto, licenças distintas, manutenção dos serviços essenciais em regime público, né? Os outros 5 pontos à frente vão tratar exatamente da ideia da complementaridade do sistema, de você fortalecer o sistema público, o sistema de entidades populares, né? Aquilo que os argentinos chamam de associações privadas não lucrativas ou não comerciais, que me parece um nome melhor do que público. Bem, então seria regulamentar esse capítulo e abrir mais espaço mesmo para a competição empresarial, e os demais pontos tratam das questões ligadas a direitos individuais, direito de cidadania e direito de consumidor, né? Bem, é fácil perceber, companheiros, colegas, que ao contrário do que acontece, concluindo, do que acontece em alguns outros importantes países latino-americanos, a exemplo da Venezuela ou da Argentina, no Brasil, o governo e o Estado não se mostram muito à vontade quando o assunto é democratização das comunicações. O que o Murilo falou sobre o César, eu também já experimentei. É complicado discutir, é impossível, não aceito uma discussão que amplie o debate realmente para um sistema público e democrático de comunicações. Existe um governo do PT, aliás, uma vez eu até publiquei num desses boletins em linha que existem por aí, um texto com o título explícito, Governos do PT abandonam o regime público nas comunicações. Isso tem que ficar muito claro. Os movimentos populares, por sua vez, não parecem dispor de força política suficiente para fazer avançar as propostas que defendem.
Cabe reconhecer que nos últimos 3 ou 4 anos, sobretudo depois da Confecom, o grau de organização e formulação do movimento popular avançou, né? E eu acho que esses 20 pontos é uma ideia disso, consolidou-se uma pauta, uma agenda, né? Sistematizou-se um conjunto de ideias, superou-se a uma fase muito fragmentária e não raro contraditória e incoerente que se vinha avançando, né? E, para concluir com um pouco com reflexão pessoal, já no final desse 2º ano de governo Dilma Rousseff em que nos encontramos, né, eu particularmente já não estou mais alimentando muita expectativa quanto a qualquer iniciativa do Executivo a favor de uma nova regulamentação democrática das comunicações brasileiras, né. As decisões vão seguir tomadas conforme demandas ou pressões ad hoc, muda aqui nas telecomunicações, porque alguma coisa já mudou, cria-se uma lei ali, como a Lei 12.485, para resolver o problema da TV por assinatura, né? E essa lei, pelo menos, ela segue demarcando fronteira entre radiodifusão aberta, que continua sob controle dos tradicionais grupos nacionais, e a radiodifusão fechada, que vai sendo internacionalizada, mas dentro de um pacto que permite certa presença de conteúdos nacionais, na base de 3h30 semanais, coisas assim, né? E vão se frustrando as expectativas também em relação ao PNBL e a possibilidade de colocá-lo em regime público, como tanto se pensou, né? O arranjo atual do governo coloca o programa claramente sob o comando das operadoras, né? E que vão seguir expandindo as suas redes em função, sobretudo, do mercado, né? Os governos do PT decididamente aceitaram que a lógica do mercado comande a evolução das comunicações no país e tem se recusado a recolocar o conceito de serviço público na agenda de discussão, né? O único espaço, por enquanto, ainda aberto à pluralidade de voz, ao contraditório democrático e às manifestações políticas da cidadania, por enquanto ainda aberto, é este dessas amorfas redes sociais, né? O texto final do Marco Civil da Internet, assim que é aprovado, e conforme seja aprovado, porque ele está para ser aprovado e está em debate, né, vai dizer das perspectivas futuras deste espaço. Como eu falei, há uma discussão central em cima da questão da neutralidade de rede, e aí está embarreirando a discussão, né? No presente movimento, observa-se uma crescente mobilização do grande capital, tanto dentro quanto fora do país. Tem uma reunião em Dubai, nesse instante, discutindo essas questões, sob o âmbito da OIT, para derrubar o princípio da neutralidade de rede. A conferir. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela fala do professor Marcos Dantas, e estamos abertos, a gente tem uns 15 a 20 ainda para debater, primeiro bloco. E se alguém puder acender a luz aqui, a gente agradece. Em geral, esse debate ele durou algumas horas, né? Vamos lá, pessoal. Esse é o debate, né? Eu vou levantar só 2 questões muito tangenciais, talvez, né? A fala dos colegas, mas que tem a ver com a discussão que a gente tem feito aqui, que eu tenho. Eu vi aquele mapa que o Marcos colocou lá da relação entre finanças e comunicação em nível internacional. Eu me lembrei dos livros antigos do Matelar, sabe? Daqueles que, num determinado momento, eu fiz uma crítica, depois até tomei um puxão de orelha e acabei reconhecendo o seguinte, a importância que para aquelas pessoas tinha a questão da prática. Mas a gente tinha um pouco uma visão de que ficava muito uma discussão naqueles trabalhos específicos, muito uma discussão assim do global e a questão da luta de classes no local e tal. Era aquela necessidade do recuo crítico, a obra de Marx e etc. que a gente estava discutindo. Mas essa questão é uma questão central. E eu acho que esse mapa é um mapa muito interessante, mas eu acho que a gente deveria avançar um pouco aquilo que a gente estava discutindo ontem. A importância do fato de que está se constituindo em nível global, ou já está constituída, não sei, uma oligarquia, mas aqui no Brasil também. E a gente, você apontou isso, mas eu acho que essa questão precisa ser um pouco trabalhada. Como é que os setores da burguesia nacional brasileira, que sempre foram
muito privilegiados no campo da comunicação e no campo das finanças, como é que eles se articulam. No campo da comunicação está bem claro como é que eles estão se articulando nessa globalidade, porque às vezes parece que o que acontece aqui não está acontecendo, não é o que está acontecendo lá fora. Eu acho que essa relação é uma relação que precisa ser muito bem esclarecida, né? Onde que está a Globo dentro daquele esquema lá e quais são as relações e como é que esse processo de constituição dessa oligarquia global inclui atores nacionais muito importantes. E a outra questão relacionada mais com o tema do Murilo vai um pouco nessa linha, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho, muitas vezes, e essa foi a discussão um pouco, vamos dizer, do puxão de orelha que eu reconheci, tem muito a ver com o fato de que a economia política, durante muito tempo, ficou muito em elaborações muito teóricas e muito preocupada também. Foi uma década complicada aquela, né? Mas, na prática, a gente estava alinhado com o grupo de políticas lá, o grupo do Daniel da Intercom, que foi fundado junto com o nosso, e a gente, vamos dizer, tem um envolvimento muito importante, né, dessas duas áreas do campo da comunicação, e eu acho que o trabalho do Murilo e o trabalho que a gente vem realizando em conjunto já faz algum tempo, de aproximar também no nível teórico essa discussão, eu acho que é importante. E eu gostei muito da ideia da economia política das políticas de comunicação. Eu acho que realmente esse é um ponto que a gente devia pensar e elaborar e trabalhar, e eu gostei muito da ideia. Agora, sei lá, pode ser que eu esteja enganado, mas quando você fala a ideia do marco político normativo, né, em substituição à ideia do marco regulatório, que, de fato, despolitiza, acho que vai um pouco também no sentido do que o Marcos tinha falado, a coisa do cidadão, agora todo mundo é consumidor, e consumidor parece que é igual a cidadão, quer dizer, essa despolitização. Por que talvez não a gente pensar em marco político regulatório? Porque a gente, um pouco a discussão com o movimento. O normativo não está incluído no regulatório, ou seria o contrário, né? Como, assim, dentro, vamos dizer, da nossa prática política, não seria mais adequado falar político regulatório, enfatizar a questão política, mas sem desprezar aquilo que o movimento está produzindo aí de maneira talvez diferente daquilo que nós gostaríamos? Então, achei interessante que vocês lembraram aí a ausência do Carlos Nelson Coutinho, que tem toda essa discussão sobre hegemonia, sobre alguns conceitos que ele lançou, como guerra de posições, né? E então é um pouco nessa linha que eu queria colocar questões para vocês dois, né? Porque essa guerra de posições, né, envolve ocupação de certos espaços. Para ocupar certos espaços, né, qual é o pensamento hegemônico? Eu acho que o Murilo aponta um negócio importante. Quer dizer, é todo um linguajar, né, que nós precisamos também dominar esse linguajar para nos constituirmos como atores capazes, né, de até nos contrapormos a esta lógica, né, que enfatiza essa questão tecnológica. Acho que você tem razão em dizer, não, o que está por trás desse discurso é um discurso político, né, mas é preciso dominar, né, não, faz falta, eu acho que até termos técnicos que deem conta, né, acho que não nós propriamente precisamos dominar todo esse arcabouço aí, que cada vez mais, né, para a nossa geração, inclusive, há uma enorme dificuldade de assimilar, mas é preciso ter uma assessoria nessa área, porque é o discurso hegemônico, e é com essa arma que nós podemos ocupar espaços dentro desta luta política, né? Agora,
essa é uma questão que eu faço para você. Para o Marcos, dentro dessa lógica da guerra de posições, o que me parece, né, em toda a sua exposição, é que nós temos um problema de sempre, né? Estamos diluídos, né, em várias frentes. O que nós não temos objetivos, muitas vezes, você elencou ali na discussão, que só 11, né, foram os pontos de entrave naquela conferência. Mas, mesmo assim, o que me parece é que não está muito claro, quer dizer, nós pulverizamos os nossos objetivos em vários objetivos, talvez menores. Nós não temos essa ideia de que, não, precisamos ocupar esta posição, é com esta posição que nós vamos debater e buscar ocupar esse espaço. Eu acho que o que fica é um elenco enorme, né, de propostas, de questões, né, em geral, essas conferências, isso incentiva, inclusive, que aflorem as mais diversas propostas, e nós não temos, né, uma sinalização clara dentro desta luta política, né, pensando, né, dentro do esquema teórico gramsciano mesmo, né, quais são as táticas e as estratégias de ocupação desses espaços. Então, acho que isso é que falta muito, e isso é que faz a nossa fragilidade diante da hegemonia, né, da ocupação desses espaços. Murilo, você propôs repolitizar as políticas, não é? Tá bem? Então, como se traduziria isso hoje aqui no Brasil? Seriam esses 20 pontos que o Marcos... Essa é uma proposta política para você? E se não, qual é? Em particular com os dois exemplos que você colocou. TV digital aberta, banda larga. Essas são perguntas para você. E para Marcos, você diz que a maioria dos pontos na conferência foram aprovados por consenso, mas não foram levados na prática, não é? Tá bem? Eu pergunto, por que você acha que foram aprovados por consenso? Como é possível esse consenso entre atores tão diversos? E por que você pensa que não se concretaram na prática? Fechamos. Eu tinha me inscrito, mas a mesa não tem prioridade, por sorte, né? Então, fico por último, é rapidinho. Só um ponto aqui de reflexão a partir da fala do Murilo. Em 2010, a gente fez lá na Unicinos, o Valério e eu, a gente montou um pequeno seminário de regulação e políticas de comunicação. Aí o texto base começava, era o Pacto de São José da Costa Rica, no MIC, e já caímos direto no Cadernos do Mari, Ministério de Reforma do Estado, do senhor Bresser Pereira. Eu entendo assim, quando eu fui estudar a ditadura, eu li o Golbery de cabo a rabo. Eu tenho que ler o inimigo. A gente tem de conhecer a escola gerencialista do Bresser para poder entender esse monstro que foi criado nesse país, onde a gente tem espaço de intermediação, espaço de colchão, e onde não tem a pressão direta sobre o Poder Executivo. É a minha modesta opinião. A outra, acho que o Murilo foi muito feliz. Assim, trago particularmente comigo as cicatrizes da ciência política, foram longos 7 anos, e tem uma estrutura que é neoliberal, neoclássica, neoinstitucional. Tem de entender como é que esse troço funciona. Eu queria dar pelo menos um aporte aqui. Tem um jovem, mas um grande autor contemporâneo, Gabriel Vitula, é um argentino radicado na Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi assistente do Borão na UBA. Ele fez 2 capítulos históricos de tese que foram fantásticos, que ele faz exatamente o que o Murilo fez agora. Ele faz o debate semântico da transitologia, desse joguinho da escola de Chicago, que é o individualismo metodológico, e essa ausência da política na política. E também faz essa relação com policy makers, public policy e politics.
E é completamente diferente a carga conceitual. Acho que foi muito feliz a fala do Murilo. Queria só agregar que temos massa crítica nesse país que pode dar conta desse debate. Agora, é uma literatura marginal, como a gente costuma saber que são as contra-hegemônicas. Era isso. Passo para o Murilo, passo para o Marcos e entendo que estamos encerrando, né, gente? São 10:55 e tem uma mesa na sequência. Alguma outra intervenção? Então tá. Deixa eu começar pela Anitta. Vão me perdoar a referência cabotina pessoal. Assim. Eu vivi um momento muito rico da minha vida política, acadêmica e tal, na discussão da lei de TV a cabo. Muitos aqui acompanharam e sabem da participação que eu tive nesse processo. Eu aprendi duas coisas ali. Eu convivia com um grande militante, aliás, um grande brasileiro, né, foi o Daniel Hertz, outro que nos deixou hiper prematuramente, e o Carlos Zanata. Nós éramos os três que discutíamos, os dois. Também, o Zanata também nos deixou muito prematuramente. Mas você me veio a lembrança aqui agora, o que eu queria dizer é o seguinte: nas discussões daquela legislação, primeiro, tinha o que eu chamo de empulhações. Uma o Daniel dominava. E como o Daniel era rico, e pouca gente sabia, o Daniel tinha o domínio de empresa, assim, de plano de negócios. Então, os caras vinham com um monte de conversa mole, de plano de negócio, valor e rentabilidade, e o Daniel dava um nó e os caras levavam um susto. Como é que aquele sujeito comunista, o que fosse, esse era o paradoxo da vida dele. O outro era o debate técnico. Claro que nós temos que dominar as duas coisas. Tem que dominar a economia dos meios e dominar os números e dominar, né, eu vou atrás de quem sabe, enfim. E quando eu saí daquele processo, fui fazer um pós-doutoramento na engenharia elétrica da Unicamp. Porque eu me senti tão ludibriado durante a discussão, que eu falei assim, eu vou me aproximar dessa área. E eu arrumei um mentor lá, o professor Regis Carabucci, que era especializado em modens óticos e tal, ele me amparou lá. Eu ficava no multimeios do Instituto de Artes, fisicamente e academicamente, com o professor Regis, na engenharia elétrica. Que, aliás, eu tenho uma parceria multidisciplinar na UNB com a engenharia e o direito, e a economia, num centro. Claro que você tem que dominar. O problema é você saber se distanciar para fazer a crítica. Essa é que é a questão. Então, não estou... Porque a hegemonia, pela fala, ela se dá explorando as nossas fragilidades e a nossa ignorância, entre aspas, certo? Então, eu concordo com você. Eu não quero dar a impressão de que eu não tenho que dominar. Eu tenho que dominar, mas eu tenho que ter a distância para poder fazer a crítica e saber... Porque a política é o central do processo. Certo? Daí o esforço, por exemplo, de trabalhar essa questão do politics policy. Eu andei tentando aproximar de linguistas, entende? Fazer a discussão, porque assim, por trás da semântica tem uma funcionalidade. E eu tenho porque é exatamente isso. Assim, então, eu já avancei mais nessa discussão, acho eu. Quero a referência que o Bruno mencionou, quero ir atrás dela agora, porque eu quero ir mais além, assim, porque eu não encontrei na literatura quem estivesse trabalhando isso. Certo? Então, a minha irmã, que é professora de literatura, da letra de Santa Catarina, me arrumou uma linguista, e eu fui tentando desconstruir esse discurso a partir daí. E aí eu caio na questão do regulatório. Veja, no fundo, tudo se resume a nome. Você dá nome às coisas, certo? Só que, às vezes, o nome, você tem que fazer a crítica do nome. Então, eu não me importo. Quando eu falei marco político normativo, é porque eu me deparei com esse... Foi um texto de 2 cientistas políticos, né, estadunidenses que trabalham com regulação, e numa perspectiva funcional e tal. Veja, mas só que eu achei interessante, eu estou perseguindo isso, já que aí eu não avancei tanto. Então, César levanta. Pode ser político regulatório, enfim. Veja bem, essa discussão eu não estou muito preparado para ela. Eu vou ser sincero, eu implico, porque eu acho que por trás dessa discussão, regulação, regulatório, mais regulatório, eu tenho que estar atento a isso, porque isso tem um domínio que é feito por trás da gente nisso, certo? Então, eu sinceramente prefiro usar a ideia de norma, no sentido lato. Eu podia usar legal, regulamentar, tá certo? Só que a norma me dá uma ideia mais macro, me aproxima mais, porque
a política ela se desdobra, para ser concreta, ela se desdobra na norma. Quando eu falo norma, eu estou falando da lei, estou falando dos regulamentos, falando da portaria. A norma é o termo que eu prefiro, por enquanto, usar. Mas não tenho. Se eu for convencido que o regulatório funciona, certo? Só que eu estou meio fatigado disso, até porque eu tenho tido uma aproximação como acadêmico, pessoal profissional com a área regulatória de telecomunicações, a Anatel, né, hoje menos, mas na época a gente deu curso lá e tal, e eu disse assim, tem um troço que não funciona aqui. E dou um exemplo. Quando o companheiro de ministério do marketing, no determinado momento, o Pedro Jaime Ziller, né, que veio do movimento sindical, Fitel, tudo, assumiu a presença da Anatel, ele disse assim, eu agora não sou mais político, eu agora sou um técnico. Ele falou ou não falou? Falou essa frase, eu falei assim, meu Deus do céu, é disso, é o governo Lula assumindo a Anatel, o sonho da Fitel era assumir a Anatel, e o Pedro Jaime chegou lá e disse assim, eu agora não sou mais um político, eu agora sou um técnico. Né? Como eu disse um dia para um conselheiro da Anatel que veio com esse papo de técnico, eu falei assim, fulano, o que você está me dizendo, aí eu disse, vou te intimidar agora, o que você está me dizendo é uma impossibilidade epistemológica. Aí eu joguei epistemológica na cara dele assim, aí vai fazer diferença entre política e técnica, certo? Então, assim, a política é o centro de tudo. É isso que eu tentei passar. Se eu vou chamar de norma regulatória e tal, eu acho que a gente precisa estudar isso. Por isso que eu saí da minha zona de conforto e tentei trazer essa questão para debate hoje, certo? A gente precisa estudar isso, e a economia política é o campo teórico metodológico que vai me dar apoio a isso. E todo mundo sabe, não é a minha praia de origem, certo? Mas por isso que eu estou aqui, por isso que nós estamos juntos, tá certo? Então, Gabriel, não há incompatibilidade. A pauta a pauta do movimento, essa pauta aí, eu posso ter discordâncias pontuais, taxa extensa, enfim, mas é essa. A politização ela existe, não é que ela esteja ausente. É que, às vezes, a gente resvala por você resvala, mesmo que inconscientemente, um tecnicismo, e aí você está fazendo o discurso do inimigo. Porque, veja, as palavras não são só palavras, certo? As palavras trazem uma carga de controle. Estou dizendo, então a gente tem que se aproximar com cautela delas, né? ONG. Quer ver uma coisinha assim que vê assim, ONG, né? Tem as ONGs do bem e tal, mas ONG tem um risco brutal por trás disso. Até a ideia do não governamental. Porque o não governamental é o seguinte, a gente sabe, a reforma do Estado, o projeto do Bresser, desresponsabiliza o Estado, aí quem vem? Vem as organizações sociais, vem as ONGs, para pegar a grana, fazer sem controle e tal, e tudo, e você aceitar criticamente, por quê? Porque tem muitas ONGs no meio ambiente, até o coletivo Intervoz é uma ONG, eu até hoje não entendi por que eles escolheram essa forma jurídica de organização. Isso faço isso com uma crítica de coração aberto, certo? Não governamental. Por quê? No fundo, é uma rejeição. Esse risco, eu lembro de ter corrido no passado, eu tenho um texto que eu olho para ele hoje, que eu fiz anos atrás, assim, eu não vou nem falar o nome dele aqui agora, era estatismo, doença senil do esquerdismo, uma coisa assim. Aquele momento de queda do muro, foi da falência do socialismo real, nos fez se afastar do Estado. E aí entrou esse monte de coisa nova, aí, e de repente você percebe o seguinte, isso tem um erro. É um erro. O pensamento esquerdo, em dado momento, ele entrou por esse caminho de terceiro setor e tal, foi por lá e não percebeu que ele estava sendo, que tinha uma apropriação aí. Então, a ideia é refluir para as velhas. Só que você tem que tentar traduzir isso, teoricamente, numa concepção mais nova. Ok. Então, vamos ver aqui se eu consigo entender as questões. Eu acho que, primeiro, Bolani, sem dúvida que, dentro dessa discussão geral da reconfiguração financeira das corporações midiáticas e da economia do entretenimento, espetáculo, etc., né, há que se fazer, nós precisamos fazer, mas aí é tarefa nossa, o estudo da realidade brasileira, né? Quer dizer, você vê, eu estou me reportando a uma pesquisa do Castel. Eu não posso esperar que o Castel faça o nosso estudo, né? É evidente que
nós temos hoje, exatamente porque existe um processo de internacionalização, né? As corporações que controlam os meios no Brasil, inclusive, fizeram uma reforma na Constituição já para permitir esse processo de internacionalização, né? Já para permitir essa associação, né? Algumas já se associaram, o Grupo Abril já tem uma participação de capital sul-africano, né? A Globo tem algum tipo de relação aí com o Grupo Claro, Slim, coisa e tal, transferiu o controle da NET para Telmex, né? Então, existe um processo aí que nós temos que entender na realidade brasileira. Eu particularmente não tenho dúvida de que, como é da tradição histórica do país de séculos, né? Essa nossa elite vai mais uma vez pactuar a sua inserção associada, subsidiária ao grande capital internacional, né? Tenho a sensação, e aí que seriam as nossas hipóteses de estudo, que o que ela está fazendo hoje é barganhando preço. Entende? Então, usa esses recursos todos para negociar a melhor associação possível, né? O preço mais caro, quanto é que eu vou botar no bolso, essas coisas assim, mas, na verdade, está negociando isso. Então, essas leis como que a gente até conseguiu introduzir questões de cota, né? A tentativa de manter um marco regulatório fragmentário que defende o setor de radiodifusão aberta, essas questões todas são barganhas negociais que em algum momento vão se resolver por uma associação internacional. Esse é um estudo que nós temos que fazer, né? Nós vimos, por exemplo, ensaios, quando houve a privatização da Telebrás, o ensaio de associação da Globo com o Bradesco, que não deu certo, porque a Telefônica foi super esperta, e quando estava todo mundo achando que a Telefônica ia ficar com um dos pedaços do osso, ela foi com toda a fome do mundo em cima do grande filé, que era São Paulo, e aí desmontou todo o dominó que estava armado pelo Fernando Henrique. Tá? É gravado, eu ia falar isso, eu fiz aquela pausa da retórica. Exatamente, está gravado. Está gravado que aquilo ali foi montado pelo Fernando Henrique, entende? Pelo presidente da República, então. Foi publicado depois na imprensa, mas não deu nenhum processo no STF, nada disso, né? Porque aí eles se entendem, não tem grande problema, não. Entende? Ok. Então, é isso. Eu acho que o grande trabalho que nós temos que fazer é esse estudo da financiarização no nosso país. Agora, tem um outro ponto importante, quer dizer, que aí é o nosso papel aqui de intelectuais, né, acadêmicos, porque, de fato, há uma realidade que hoje você tem aí um movimento popular, não sei se vocês perceberam que eu não usei a expressão movimentos sociais hora nenhuma, né, mas você hoje tem uma realidade social que não pode ser desprezada, né, que também está precisando de uma leitura, agora mais do que uma leitura, porque se as observações que o Murilo faz são corretas, e eu compartilho praticamente tudo, 99,99%, né? Por outro lado, a prática social, essa relação entre, inclusive, o pensamento intelectual e acadêmico e a prática real lá na frente, entende? Ela exige de nós, por um lado, uma intervenção direta. Eu, particularmente, não me furto dessa intervenção direta, embora muitas vezes eu sinta extrema dificuldade, né? Mas existe uma intervenção também orgânica, porque boa parte dessas críticas são percebidas pelos atores políticos, não pelos intelectuais. Alguns atores percebem. Eu estou lá, a gente está lá, todos nós estamos lá, a gente percebe nas conversas de cafezinho, papapá, não sei o que tem, mas há uma tremenda dificuldade e receio em enfrentar esse discurso que eu, particularmente, chamo liberal de esquerda. Aliás, até hoje estou em dúvida se é liberal de esquerda ou se é esquerda liberal, né? Eu não consegui definir essa. Né? Agora, há um tremendo receio de enfrentar isso, de travar esse debate. E não há uma organização disposta a travar esse... Aí tem que ser política, não vai ser... A academia pode fazer seu belo discurso aqui, depois o cidadão, eu estou falando conhecimento de casa, é o intelectual, coisa e tal, e dá aquele desprezo, né, pela atividade intelectual, porque existe uma realidade social. Existe uma realidade social que precisa ser, que é
sobretudo, né, é uma realidade social, não há como, a gente tem que trabalhar em cima disso, mas isso que é a fragmentação do trabalho, que aliás a descrição, inclusive, da fragmentação do trabalho criativo ficou muito clara. A fragmentação do trabalho leva também a uma fragmentação do movimento social, né? E a partir daí você tem muitas vezes a substituição do conceito de classe, que desaparece, pelo conceito de movimentos sociais, né? E você tem a substituição, o desaparecimento de um programa transformador, e eu vou chegar lá, né, por programas fragmentários, de reivindicações identitárias fragmentárias. Agora, isso é uma realidade que você tem que encarar. A gente pode até encarar no conforto acadêmico, escrever belo texto, coisa e tal, e fica aquilo ali, a gente publica, vai para o currículo Lattes, coisa e tal. Agora, encarar lá dentro, enfrentando a disputa, aí é uma outra tarefa que não é, inclusive, necessariamente a tarefa do intelectual. A gente pode ir para lá, mas aí você tem que ter a organização política para enfrentar lá dentro. Essa organização política, eu confesso, César, que hoje eu não sei onde ela está. Entende? Até porque os políticos que teriam essa visão, na hora que tem que ir para lá, eles ficam com medo. Tá? Ficam com medo mesmo, não vão, porque aí tem o voto, tem a eleição, quer ocupar o cargo na direção de não sei o quê, quer ser o representante no conselho, não sei das quantas, e aí começa a fazer um bando de discurso que desaparece com esse tipo de debate, né? Bem, e aí, eu já estou entrando um pouco nas discussões levantadas pela Anita, acho que eu já dei até um pouco de resposta para a Anita, né? Porque o que falta exatamente é essa organicidade, que vai além do nosso espaço aqui. A gente pode trabalhar nela, você sabe muito bem, todo mundo aqui sabe, né? Nós todos aqui tentamos trabalhar nela, mas você tem que ir. Hoje, o que há de mais orgânico aí é o FNDC, entende? Inclusive com as suas últimas mudanças, né? que conseguiu, inclusive, pegar aquele fragmento, aquela colcha de retalho, que eram aquelas propostas da Confecom, e reduzir a 20 pontos. Entende? Reduzir a 20 pontos. Isso deu uma certa sistematizada no debate. Organizou um pouco o debate. Eu posso ter também minhas diferenças em relação aos 20 pontos, que eu participei bastante dele, da construção dele, mas, no geral, primeiro reconhecemos isso, quer dizer, há uma organicidade na discussão agora, há uma limpeza diária, há uma centralização em questões essenciais, entende? Há uma centralização em algumas questões essenciais, e aí você tem pelo menos algo para dizer, olha, em relação à proposta que está se fazendo lá, existe essa proposta aqui, uma proposta do campo popular, uma proposta dos movimentos sociais, né? Uma proposta da esquerda, né? E que toca em questões essenciais, algumas dessas questões essenciais, como a desagregação de rede, a neutralidade de rede, a defesa do conteúdo nacional, são questões importantes ali que estão colocadas a democratização da gestão, né? dentro de uma proposta para a construção de um marco, não é regulatório, de um marco político-regulatório. Tá? Definindo que a questão é essencialmente política e que tem um projeto alternativo de sociedade. Né? E aí entra, né, creio que eu já respondi uma questão aqui colocada pelo Gabriel, mas por que a Confecom teve uma alta taxa de consenso? Essa pergunta é ótima. Eu vou dar uma resposta aqui que vai desagradar muito. Eu acho que nesse auditório não desagrada muita gente, não, mas eu acho que pode desagradar muita gente por aí. Porque a maior parte dessas propostas são perfeitamente cabíveis dentro da democracia liberal. Elas não têm conflito essencial em relação ao jogo de poder que está aí. Então, elas são perfeitamente abrigadas. Na pior das hipóteses, não vou ficar discutindo isso. Na pior. Ou então vou discutir, mas acerta aqui. Entende? Então, haviam certamente lá 11 questões mais complicadas, que aí, tanto os dois campos, essa não, resolveu-se. O resto, a gente pode fazer acordo aqui e faz. E fizeram. Grande polêmica, mas na verdade não tem polêmica. Porque está dentro dos marcos do espaço liberal. Entende? Eu gosto muito de citar, eu até procurei aqui nos meus arquivos e achei, né, uma frase do Slavoj Žižek, um parágrafo de Slavoj Žižek, né,
A noção liberal de democracia também trata dos excluídos, focando na sua inclusão enquanto vozes minoritárias. Todas as posições devem ser ouvidas, todos os interesses devem ser levados em consideração, todos os direitos humanos devem ser garantidos, todos os modos de vida, de cultura, de prática respeitados. A obsessão dessa democracia é a proteção de todo tipo de minoria, cultural, religiosa e sexual. A fórmula dessa democracia consiste em pacientes negociações e compromissos. Fomos muito pacientes na Confecom. O que se perde nisto é a condição de universalidade embutida nos excluídos. Nós estamos entrando numa outra etapa de extrema fragmentação política, cultural da própria sociedade. Quer dizer, às vezes eu me lembro de Lukács, que já na década de 20 denunciava a fragmentação no História e Consciência de Classe, né, e colocava a questão de sustentar a totalidade, e isso tem que ser uma marca aqui do nosso campo. E, no entanto, se ele já falava da fragmentação naquela época, o que ele diria hoje? Entende? A fragmentação capitalista avançou numa etapa que chega a esse ponto. Ah, que vocês querem reivindicações aqui, acolá, acolá? Tudo bem, não tem problema não. Tem 600 pontos aqui, aprovamos todos. Entende? Então, é por isso que chegou-se a esse consenso. Não foi nem muito difícil na Confecom. Gente, obrigado. Estamos encerrando a mesa. Anunciar a próxima. A gente tem 10 minutos para o café. Pedimos todos uma certa pressa. A próxima mesa é Estudos Críticos, Comunicação e Esportes. Cara, essa questão dos conglomerados